Bom dia, povo. E aí, como é que estão? Então, pessoal, eu estou gravando aqui a tela do meu notebook para mostrar para vocês sobre o conteúdo, tá? Que trata dos índices, os índices econômicos. Na nossa atividade, a atividade para essa semana não envolve esses índices econômicos, tá? A gente vai usar mais os coeficientes e as taxas. Porém, eu vou dar uma explicada aqui para vocês no que trata os índices, né? Os índices são razões entre duas grandezas, tais que uma não inclui a outra. Como assim? Nós temos o índice encefálico, quociente intelectual, densidade demográfica, índices econômicos. O que vem a ser o índice encefálico? É o diâmetro transverso do crânio dividido pelo diâmetro longitudinal do crânio. E quando nós multiplicamos por 100, nós encontramos o índice cefálico. Transverso, pessoal, é de cima para baixo do crânio. E longitudinal é do lado esquerdo para o lado direito, tá? Ou vice-versa. E multiplicar pelo 100. Diâmetro transverso, tá? É o diâmetro de cima para baixo, de baixo para cima, e o diâmetro longitudinal é da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. Aí só mede quanto é de baixo para cima e da esquerda para a direita e multiplica por 100. Faz a divisão do diâmetro transverso pelo diâmetro longitudinal e multiplica por 100. Quociente intelectual é a idade mental dividida pela idade cronológica. Pessoal, essa idade mental aqui, quem detecta essa idade mental é um profissional da área, eu creio que da psicologia ou psiquiatria. E a idade cronológica é a idade que a pessoa tem, tá? Essa idade mental, ela é adquirida através de testes, tá bom? E aí, então, dividido pela idade cronológica, que é a idade real da pessoa, e multiplicado por 100, obtém-se o quociente intelectual. A densidade demográfica é o quê? É um índice, né? E quando eu pego a população, ou seja, a quantidade de habitantes de uma certa região, ou de uma cidade, ou de um município, e divido pela área total dessa cidade, eu obtenho a densidade demográfica, tá bom? Índices econômicos, eu tenho 4 tipos de índice: produção per capita, consumo per capita, renda per capita e receita per capita. Pessoal, per capita quer dizer por pessoa, tá? Então, vamos ver o que é a produção per capita. É o valor total da produção dividido pela população. Ou seja, eu gastei tanto para fazer 300 peças de roupas, né? E divido pela população. E aí, assim, eu consigo obter o índice econômico da produção per capita. Consumo per capita é o consumo do bem dividido pela população. A renda per capita é a renda dividido pela população. Então, a renda de todas as pessoas de um país dividido pela população desse país ou dessa cidade. Vamos supor Uruçuí. Se eu quisesse saber quanto é a renda por pessoa, né, em Uruçuí, eu pegaria a renda de todas as pessoas assalariadas, de todas as pessoas que recebem alguma quantia em dinheiro por mês, juntava, somaria e dividiria pela população total do município de Uruçuí, tá? E assim eu obteria quanto cada pessoa recebe por mês, vamos supor, né? Só que, pessoal, como tem pessoas que ganham mais e tem pessoas que ganham menos, ela é apenas um índice, assim, digamos, não tão real, que não traduz tão realmente a nossa realidade, tá bom? E a receita per capita, né, é tudo o que entra de dinheiro em um município dividido pela população, pela quantidade de habitantes de uma população ou de um município, ou de uma cidade, ou de um país, etc. Agora vamos aqui aos coeficientes, né? Os coeficientes
São razões entre o número de ocorrências e o número total. Número de ocorrências e número de não ocorrências. Como assim, de ocorrências e não ocorrências? Por exemplo, coeficiente de natalidade é o número de nascimentos dividido pela população total. Vamos supor que no ano de 2020 tenham nascido 500 bebês, né? 500 pessoas, 500 bebês, no caso, em Uruçuí. E aí eu pego esses 500 bebês que nasceram em Uruçuí e divido pela população atual de Uruçuí. Atualmente, o último censo, a população de Uruçuí está 21.655 habitantes. Então, eu dividiria 500 por 21.650. Aí eu conseguiria, pessoal, coeficiente de natalidade, coeficiente de mortalidade, número de óbitos dividido pela população total. Vamos supor que em Uruçuí tenham morrido 100 pessoas no ano de 2020. Dividido pela população total de Uruçuí, eu não vou descontar quem morreu, tá? Eu vou pegar a população total. 100 dividido para 21.655 e aí eu conseguiria obter o coeficiente de mortalidade. Coeficientes educacionais, coeficiente de evasão escolar e coeficiente de aproveitamento escolar. Como que eu faço o cálculo do coeficiente de evasão escolar? Número de alunos evadidos. Como assim, professor? O que é evasão escolar? O que é aluno evadido? São alunos que abandonaram a escola, tá bom? Alunos que abandonaram a escola, que desistiram de estudar. Dividido pelo número inicial de matrículas. Então, vamos supor que no ano de 2020 tenham sido matriculados 400 alunos na escola do Maria Pires, né? Só que quando foi no final do ano, 100 desses alunos haviam saído da escola. Como que eu faria a conta? 100 de número de alunos invadidos, né? Evadidos, então 100, dividido para 400 matrículas, que foi o número inicial de matrículas. Quando eu faço essa divisão de 100 para 400, eu obtenho um coeficiente de 0,25. Então, esse coeficiente de evasão escolar é 0,25, porque 100 alunos evadiram, saíram da escola e no início do ano nós tivemos um total de 400 alunos matriculados. Então, o coeficiente, quando eu faço essa divisão, eu obtenho o coeficiente de 0,25. Coeficiente de aproveitamento escolar, como que eu consigo detectar esse coeficiente? Como é que eu consigo adquirir esse resultado? Muito simples, número de alunos aprovados, tá? Dividido pelo número final de matrículas. Como assim? Vamos supor que 200 alunos foram aprovados. E no final do ano eu contabilizei que 350 alunos estavam matriculados na escola. Então, 300 alunos aprovados dividido para 350 alunos que estavam matriculados até o final do ano, ó, eu faço a divisão de 300 dividido para 350 e obtenho um coeficiente de 0,86 aproximadamente, 0,857, eu posso aproximar para 0,86. Então, esse é o coeficiente de aproveitamento escolar. E coeficiente de recuperação escolar, número de alunos recuperados dividido pelo número de alunos em recuperação. Vamos supor que no final do primeiro semestre, lá em julho, que a gente faz a recuperação, ficaram, vamos supor, 200 alunos de recuperação em toda a escola, tá? Em toda a escola. E eu consegui fazer um projeto na escola, avaliações, que 100 alunos conseguiram passar em todas as recuperações. 100 alunos foram recuperados. Então, 100 alunos que foram recuperados, dividido para os 200 alunos que ficaram em recuperação, se eu fizer a divisão de 100 para 200, eu obtenho um coeficiente de recuperação escolar igual a 0,5, tá? 0,5. E é isso. Esses são os índices e os coeficientes, né? Agora a gente vai para o 5.4, que são as taxas.
As taxas são coeficientes multiplicados por uma potência de 10, ou que são 10, 100, 1000 ou etc. Para tornar o resultado mais inteligível. Por exemplo, pessoal, a taxa de mortalidade é o coeficiente de mortalidade vezes 1000. Quando eu faço essa multiplicação, pessoal, aqui, ó, coeficiente de mortalidade é o número de óbitos dividido pela população total. Então, eu vou precisar dessa divisão aqui, do resultado dessa divisão, e depois multiplicar por 1000. Quando eu obtiver um resultado, quer dizer que de cada 1000 pessoas na cidade, tantos morreram, tá? Quando eu fizer essa multiplicação aqui. Eu vou já explicar um exemplo utilizando o Uruçuí, tá? Taxa de natalidade, coeficiente de natalidade vezes 1000. E a taxa de evasão escolar, coeficiente de evasão vezes 100. Porque aí, quando eu multiplico para 100, quer dizer que tantos a cada 100 foram evadidos da escola, tá? Evadiram da escola. E a nossa atividade é essas 5 aqui, ó. Considerando que Minas Gerais, em 1992, apresentou dados fornecidos pelo IBGE, a população 15.957 mil habitantes, né? 6 mil habitantes, superfície 586.624 km², nascimentos 292.036 e os óbitos 99.281. Isso no ano de 1992, tá, pessoal? A população era de 15.957,6. E todos esses outros dados aqui. Aqui é a área territorial de Minas, 586.624 km². Aí nós temos que calcular o quê? O índice da densidade demográfica, né? A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Pessoal, índice da densidade demográfica, o que é que eu preciso utilizar? Tá aqui, ó, a população dividida pela superfície. E nós temos essas informações aqui, ó. A população dividido pela superfície ou pela área territorial. Fazendo essa divisão aqui, ó, você consegue encontrar a resposta da letra A, que é o índice da densidade demográfica. A taxa de natalidade. O que vem a ser a taxa de natalidade? Pessoal, para calcular a taxa de natalidade, primeiro você precisa calcular o coeficiente de natalidade. É o número de nascimentos dividido pela população total. E na questão nós temos esses números, ó, o número de nascimentos e a população total. Depois que você fizer isso, que você calcular o coeficiente, né, ó, que é o número de nascimentos pela população total, você multiplica por 100, que é para obter a taxa de natalidade, tá? Ou por 100 não, por 1000. Você multiplica o coeficiente de natalidade por 1000 para obter a taxa de natalidade. E a taxa de mortalidade, novamente, ó, você pega o número de óbitos que é fornecido lá na questão, divide pela população total, que também é fornecido lá na questão, e multiplica por 1000, ó, coeficiente de mortalidade. Aí você acha a taxa de mortalidade. Bem simples, né?